Lei número 10.406 de 2002 institui o Código Civil, parte geral, livro 1 das pessoas, o título 1 das pessoas naturais, o capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Diz o seguinte, o nosso primeiro artigo do Código Civil: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Meu guerreiro e minha guerreira, temos dentro desse artigo 2º a teoria natalista versus a teoria concepcionista. Teoria natalista, nascimento com vida. Teoria concepcionista, desde a concepção. Porque o artigo 2º despenca nas provas que diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Teoria natalista. Mas a lei põe a salvo desde a concepção. Teoria concepcionista, os direitos do nascituro, duvido mais errar. Aí vem o nosso artigo 3º que caiu para delegado de Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco em 2016. Diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então você já sabe, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos, redação dada pela Lei número 13.146 de 2015, que foi cobrado em 2016, delegado da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco. Foi o concurso que eu fiz, mas eu fiz para o cargo de agente, meu guerreiro e minha guerreira. Hoje eu sou agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco, mas vários colegas fez, eu disse a ele, essa questão eu sabia, eu acertava no dia, porque são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. O artigo 4º diz o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1º, os menores de 16 e menores de 18 anos. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, os maiores de 16 e menores de 18 anos são relativamente incapazes. 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E 4, os pródigos. Então você já sabe, artigo 4º estratégico que diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. 1, os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. 4, os pródigos. Despencam na prova tanto o artigo 3º, que trata dos absolutamente incapazes, os menores de 16 anos, como o artigo 4º, que trata dos relativamente incapazes. O parágrafo único diz o seguinte: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. O artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. O parágrafo único, meu guerreiro e minha guerreira, vai tratar da emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Vamos ver o parágrafo único que diz, o artigo 5º diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Vem o parágrafo único que diz: cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Traduzimos aqui a emancipação voluntária, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Traduzimos aqui a emancipação judicial. E o inciso 2, 3, 4, 5 traduz a emancipação legal, que diz: pelo casamento, isso mesmo, cessará para os menores a incapacidade. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior. E o inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que o parágrafo único do artigo 5º é estratégico porque trata da emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Emancipação voluntária está na primeira parte do inciso 1º, a emancipação
judicial. Na segunda parte, o inciso 2, 3, 4 e 5 traduz a emancipação legal, força e honra. O artigo 6º diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. O artigo 7º diz o seguinte: pode ser declarada morte presumida sem decretação de ausência. Então você já sabe que pode ser decretada morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1º, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Guarde que despenco nas provas o artigo 7º. O parágrafo único diz o seguinte: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. O artigo 8º diz o seguinte: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos, também despenco nas provas. O artigo 9º diz o seguinte: serão registrados em registro públicos, inciso 1º, os nascimentos, casamentos e óbitos. 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. O artigo 10, far-se-á a averbação em registro público, inciso 1, das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Não vá confundir os registrados em registros públicos com a averbação em registros públicos, meu guerreiro, minha guerreira, porque despenco nas provas essa é a confusão do artigo 9º com o artigo 10, porque o artigo 9º diz: serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos. 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Já o artigo 10 diz o seguinte: far-se a averbação em registro público, inciso 1, das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. E 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. O capítulo 2 trata dos direitos da personalidade, diz o seguinte, o artigo 11: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. O artigo 12, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O parágrafo único, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. O artigo 13 diz: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. O parágrafo único: o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. O artigo 14 é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então você já sabe que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Despenco nas provas. O parágrafo único: o ato de disposição pode ser livremente revogado
a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então guarde bem, porque é em prova. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Você pode dar uma lida se quiser na ADIM 4815, ação direta de inconstitucionalidade 4815. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou se ausentes são partes legítimas para requerer essa proteção, o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Você também querendo dar uma estudada na ADIM 4815, fica à vontade traduzindo o artigo 21. Vamos para o capítulo 3, que trata da ausência, seção 1 da curadoria dos bens do ausente. Diz o seguinte, o artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. O artigo 24 diz o seguinte: o juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, ausente da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Despenco nas provas o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2 da sucessão provisória. O artigo 26 diz o seguinte: decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Guarde bem, 1 ano, meu guerreiro, minha guerreira, e também um prazo ali de 3 anos, porque despenco nas provas. O artigo 27 diz o seguinte: para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados: 1.
o cônjuge não separado judicialmente. 2, os herdeiros presumidos ilegítimos ou testamentários. 3, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. E 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas despencam nas provas. Artigo 28. A sentença que decretar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe esse julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e à partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Fim do prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerer ao juízo competente. Você se lembra, meu guerreiro Mengueira, qual é esse prazo do artigo 26? Se não se lembra, aí você volta lá, meu guerreiro Mengueira. O artigo 26 diz: decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, é assim que se estuda, meu guerreiro Mengueira. Citou o artigo, você volta lá se não se lembrar. Então, fim do prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerer ao juízo competente, força em honra. O parágrafo 2º diz o seguinte: não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecidas nos artigos 1819 a 1823. Vá lá e veja esses artigos. O artigo 29 diz o seguinte: antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O parágrafo 1º, aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. O parágrafo 2º, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. O artigo 31, os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipoteca, quando ordena o juiz para lhes evitar a ruína. Despenco nas provas, diz que os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordena o juiz para lhes evitar a ruína. O artigo 32, empossado nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as sanções pendentes e as que de futuro aqueles forem movidas. O artigo 33, o ascendentes ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimento dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e se prestar anualmente contas ao juiz competente. Então você deve voltar no artigo 29 e ver, meu guerreiro, porque diz que os descendentes, ascendentes ou cônjuges que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimento dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. O parágrafo único: se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada,
perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos. O artigo 34, o excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória poderá, justificando falta de meios, requerer-lhe seja entregue metade dos rendimentos do quião que lhe tocaria. O artigo 35, se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram aquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva, despenco nas provas. O artigo 37 diz o seguinte: 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Então você já sabe, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias deles. Então, tanto o artigo 37, tanto o artigo 38, espinco nas provas, meu guerreiro Megueiro. O artigo 38 diz: pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Guarde bem esses prazos. Aqui é uma faculdade, são 80 anos, não são 70, e ainda tem 5 anos datam as últimas notícias deles, também traduzindo aí uma faculdade de requerer a sucessão definitiva, e a sucessão definitiva 10 anos depois de passada e julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. 37 e 38 na veia, você jamais vai errar questões em concursos públicos. E também vem o artigo 39 que diz o seguinte: regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Também despenco nas provas o artigo 39, parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Recapitulando, se nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal.